Olá, graça e paz. Nós vamos ler Salmo 19, a partir do versículo 12, que diz assim: Quem há que possa discernir os seus próprios erros? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios, ao meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi aqui está fazendo um pedido, se humilhando, se prostrando diante de Deus e reconhecendo que nele haveria erros que nem mesmo ele sabia que existia. Mas ele tinha consciência que tinha. E ele faz aqui uma pergunta que é muito interessante. Quem é que pode entender os seus próprios erros? Nem quem erra consegue perceber o porquê que errou, o porquê que está errando. E aí ele faz um pedido a Deus: absorve-me, expurga-me, tira de mim até aquelas que são ocultas, até os erros que são ocultos. Queridos, lendo a palavra de Deus, aprendendo na caminhada de fé, nas minhas experiências com Deus e na minha jornada, eu tenho observado uma coisa. Só existe dois tipos de pecado. Só. E quais são? O concreto e o abstrato. O concreto é tudo aquilo que nós conhecemos, está diante dos nossos olhos, que nós percebemos. Podemos dar aqui vários: homicídio, roubo, adultério, prostituição, mentira, corrupção, sabe? Vícios. Tudo que vai dentro dessa lógica, dentro desse concreto, em que qualquer pessoa consegue entender que aquilo é errado, que aquilo é um mal que a pessoa está fazendo e é definido na palavra de Deus como pecado. Porém, o pecado concreto. Agora deixa eu falar para você. O pecado concreto é fichinha diante do pecado abstrato. Porque o pecado abstrato é invisível. Nós estamos aí numa pandemia agora e eles chamam de inimigo invisível. Ninguém vê, ninguém sabe de onde vem, mas percebe que está em ação, está destruindo várias e várias vidas. O pecado abstrato, ele vai dentro desta lógica, e Davi percebia disso. E eu quero dizer uma coisa para você, que o pecado concreto, nós confrontamos ele, nós saramos ele com a confissão, nós saramos ele com o arrependimento, nós saramos ele com alguém nos mostrando que aquilo está errado, porque ele é concreto, é visível, todo mundo possa pelo menos perceber. Mas o pecado abstrato tem uma conotação completamente diferente. E eu digo para você coisa, o maior desafio não é lidar com o pecado concreto. O maior desafio não é lidar com o inimigo visível. O maior desafio é lidar com o inimigo invisível. E quando nós vemos aqui Davi chegar ao ponto de dizer que nem mesmo ele percebia dos seus próprios erros, ele chegou à conclusão que quem é que pode entender certos tipos de erros que cometemos na vida? E Davi tem muitos exemplos acerca disso. Mas ele não trata isso como uma forma de desculpa para errar. Ele coloca isso na dependência de Deus e percebe que ele é um homem pecador. E quando nós entendemos que nós somos pecador,
e paramos com a vaidade da hipocrisia, de entendermos, de acharmos, de batermos no peito que somos santos, nós vamos criarmos uma dependência, vamos estar em verdade com Deus e com o Espírito, com a sua palavra. Porque se Deus fizer um crivo, nós seremos reprovados nos dois. Porque o apóstolo Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo salvos gratuitamente por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande problema é que nós estamos focados em nós e nós não estamos focados na palavra de Deus. Um desses dois tipos de pecado está em mim e em você, o concreto ou o abstrato. Do concreto você pode até se livrar, mas do abstrato é muito complicado, porque nem você mesmo sabe que tem. Então nós encontramos, por exemplo, João dizendo, aquele que diz que não tem pecado, só o fato de dizer que ele já não tem pecado, João está dizendo, isso é uma amostra que ele está pecando. Ou seja, nós somos péssimos a dar testemunho de nós mesmos. Eu não sabia que isso era pecado, pastor. Mas são ocultos. Sabe? João está dizendo o seguinte, aquele que diz, ou seja, aquele que anda dizendo eu não tenho pecado, só o fato de dizer que não tem pecado já pecou. Meu Deus, então, como é que eu vou me salvar? Como é que eu vou me aproximar de Deus? É que os ensinamentos que nos deram, infelizmente, boa parte deles, foi focado no nosso moralismo, no nosso critério de justiça, no nosso critério de bonzinho e de santidade por meio do esforço. E a palavra de Deus não é assim. Quando nós falamos de Davi e ele diz que nem os erros deles ele entendia, e por que foi homem segundo o coração de Deus? Irmão, aqui nós entramos na palavra. É porque não tem a ver com Davi, tem a ver com Deus. Davi sem Deus seria um ser humano, sabe, qualquer, que teria vivido e morrido, quem sabe até mesmo na miséria. O que faz a diferença é Deus, é o que eu canso de dizer para as pessoas, o que faz a diferença é a graça, não é o que vai de mim para Deus, é o que veio de Deus para mim. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto e vosso fruto permaneça. É a graça de Deus vindo em direção ao homem. Mas como é que eu faço para confrontar então? O pecado abstrato ele é mais fácil de lidar. E o oculto? Só existe um meio. Só. Não há outra forma de nós combatermos essas vaidades internas, esse achismo do que nós somos, do que podemos, que muitas das vezes não é exposto para fora, mas está lá. Essa inveja oculta, esse ódio que está guardado dentro de nós, mas que nem nós mesmos sabemos que está lá. Mas está. E é o momento de nós termos humildade e olharmos para o Senhor, expurga-me, tira-me, até mesmo aqueles que eu não sei que tenho, mas tenho, porque eu sou pecador. Então, qual a importância? Como que nós vamos lidando? Como que nós vamos sendo libertos dessas tendências, ao ponto de Davi dizer assim, Senhor, e da soberba guarda o teu servo, para que eu não caia na grande transgressão. Isso é só para alguém de uma consciência espiritual e dotado de maturidade diante de Deus. Eu quero ler Hebreus no capítulo 4, a partir do versículo 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito,
até as juntas e medulas, e é apta, olha, a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Na presença da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles que temos de prestar contas diante da palavra de Deus. Por isso que a instrução. E mais uma vez eu vou falar uma coisa aqui. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é divina e preparada, apta para ensinar, corrigir e etc. Você sabe esse texto. Mas eu quero dizer que, em primeiro lugar, a palavra de Deus vem para ensinar. Entenda uma coisa. A palavra de Deus, para aqueles que dizem que já confessam a Cristo, é para ensinar. Não é para você ficar na vaidade do seu sentido, do seu coração, da tua mente, sabe? Se fantasiando com outras coisas. Não. E é por esta palavra que coloca tudo patente, claro, e é apta para discernir as intenções do coração e pensamento, porque é lá que está habitado o pecado abstrato, que você não sabe que tem, mas temos, e ela é apta para entrar lá, para tirar segredos escondidinhos, mentiras, vaidades, ódios, rancores, e colocar tudo patente, esclarecer tudo. E parece que não, mas isso vai trazendo você a verdadeira liberdade. As amarras do diabo vão caindo. Os principados e potestades que prende o nosso interior com as suas estratégias malignas, com seus ressentimentos e vaidades, através da palavra. Por isso que a instrução da palavra em nome de Jesus tem que ser uma realidade no seio da igreja. E ela vai nos libertando. É a verdade que vai nos libertando, que vai nos transformando. E nós vamos transformando verdadeiramente em um processo de um renascimento, de uma transformação. É um despir do velho homem se revestindo novamente do novo. Mas só é possível o combate ao pecado abstrato pelo poder e entendimento e instrução da palavra de Deus. Mas faça uma oração comigo, em nome de Jesus. Quem é que pode entender os seus próprios erros? Nem quem faz muitas das vezes consegue entender. Mas, Senhor, tira das nossas vidas até aqueles que são ocultos, até os pecados que nós não sabemos que tem, mas temos, porque somos pecadores. E nos preenche todos os dias com a tua graça e com a tua misericórdia. E nos dá discernimento na tua palavra, para que sejamos livres e vamos caminhando em direção à estatura de varão perfeito. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.